Hã? Gênesis capítulo 3. Tenho certeza que alguém já sabe o versículo que eu vou ler. Hã? Sim ou não? Apocalipse 3. Quem sabe o versículo que eu vou ler? Ah lá, tá vendo? Tá ligado. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Graças a Deus. Olha, o Apocalipse, eu vou dar uma dica para você, é o último livro da Bíblia. Aí fica fácil, né? É lá depois de Gênesis, lá no final do livro, está lá, no final da Bíblia, o livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, quem achou, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém, Jesus. Diga comigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala comigo através da palavra, que a tua palavra, meu Deus, venha ao encontro das minhas necessidades. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Querido e amado Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Querido Espírito Santo, mais do que em qualquer outro momento, eu dependo do Senhor agora. Dependo do Senhor para me revelar a palavra. Dependo do Senhor para me ungir e ministrar a palavra. Senhor, que a tua santa palavra, meu Senhor, venha falar ao meu espírito, venha falar ao espírito da amada igreja. Amém, Senhor Jesus. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Tema da palavra, diga comigo, deixando Jesus entrar. Vamos lá, só os pentecostais, vamos lá. Então diga comigo, Jesus, seja bem-vindo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Você lembrou de uma canção aí ou não? Você lembrou? Que canção? Vamos melhorar esse negócio? Vamos lá, então canta comigo assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar. Só os homens. Entra na minha casa, entra na minha vida. Só as mulheres. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Todo mundo junto. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Canta forte, vamos lá. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Faz um milagre em mim. Diga, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Olha, deixando Jesus entrar na nossa casa. Quando nós lemos aqui, Jesus falando, olha, eis que estou à porta e bato. Estou batendo na porta. Se você ouvir a minha voz, e se você abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Eu vou cear com você, e você vai cear comigo. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, filho, eu estou na porta da sua vida.
Você deixa eu entrar na sua vida? Se você quiser, eu entro na sua vida. Se você deixar, eu entro na sua vida e vou ter uma comunhão com você. Mas é preciso que você autorize. Porque ninguém entra na sua casa sem antes ser autorizado por você, não é assim? É. A pessoa só entra na sua casa se você autorizar. A pessoa bate palma ou a pessoa toca a campainha e só vai entrar na sua casa se deixar. Não é assim, pastor? É assim. Olha a educação de Jesus. Olha a educação do Senhor. Ele disse, olha, Ele que é autor e consumador da nossa fé, Ele cujo mesmo é o grande arquiteto universal, o mesmo que nos criou, o mesmo que nos formou, com educação chega e diz, olha, eu estou aqui, você quer que eu entre na sua vida? Você deixa eu entrar na sua vida? Deixa eu entrar na sua vida, porque eu quero ter comunhão com você. Agora, em contrapartida, existem demônios, que esses demônios não pedem licença a ninguém não. Demônio que não pede a licença a ninguém não, ele chega na porta da sua casa e não vai pensar que ele vai bater, chega, taca o pé na porta e entra. E depois que ele entrar, ele faz a desgraça. Ele joga o marido contra a mulher, ele joga a mulher contra o marido, ele joga os filhos contra os pais, joga os pais contra os filhos, irmão contra irmão, e a casa vira de perna para o alto. Satanás não tem educação. Ele entra e faz a desgraça. Ele entra e arrebenta tudo. É por isso que Jesus disse, olha, eu estou aqui, deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar na sua casa, porque eu quero tratar com aquele caboquinho que está lá dentro da sua casa. Eu quero tratar com o capeta que está lá no quarto. Eu quero tratar com o capeta que está na sala. Eu quero tratar com o demônio que está lá na geladeira. Eu quero tratar com ele. Agora, o que acontece quando o indivíduo ouve a voz do Senhor e diz, Senhor, entra na minha vida? Por isso nós cantamos, diga comigo de novo, bem forte. Senhor, só os vivos, entra na minha vida. Quando você fala assim, você está dizendo, Senhor, eu ouvi sua voz, e o Senhor tem liberdade de entrar na minha vida, e liberdade de mexer na minha vida, aonde quer que precisa ser mexido, de transformar aonde precisa ser transformado. Certa pessoa nova convertida, ela ouvindo a palavra, e ela disse, Senhor, pode entrar na minha vida? Eu deixo o Senhor entrar. E entrou. Entrou na vida daquela pessoa, e o Senhor fez uma limpeza espiritual na casa. Em todos os cômodos. Fez uma limpeza espiritual na geladeira. Fez uma limpeza espiritual no banheiro, no quarto, em todos os cantos de cada cômodo. E lá um belo dia, as Sagradas Escrituras diz que Satanás, depois que ele sai da sua casa, ele volta. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar e, se puder, ele vai entrar lá de novo. E de repente, bate na porta, tentando forçar a porta para entrar. E a pessoa que recebeu o Senhor em casa, conversando com Jesus na sala. E aí disse Jesus, tem alguém na porta forçando a porta. Eu estou percebendo que está forçando a porta. Aí Jesus disse, com esse eu vou tratar. Com esse eu vou lá, pode deixar, fica sentadinho aqui, que com esse é comigo. E Jesus vai para a porta, quando abre a porta, quem está lá? Vamos ver, quem sabe, quem estava lá? Nossa, meu Deus do céu. Então deixa eu falar um negócio para você. Quando Jesus entra na sua vida, o demônio sai. E quando ele sai, ele dá a volta lá no mundo todo. Ele dá a volta e volta para o mesmo lugar. Ele chega lá, ele vai começar a empurrar a porta e taca o pé. Ele não vai bater palma não, ele vai tentar empurrar para tentar entrar. Agora veja bem, estava lá o moço sentado com Jesus na sala, conversando com ele, recepcionando Jesus. Por
Porque diz: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. E então ele sentiu que a porta da sala estava sendo forçada. E Jesus: para aí, não vai atender não. Esse quem atende sou eu. Quem estava na porta? Quem estava na porta? Eu só escutei alguém falando. Eu só escutei isso. Quem estava lá? Aí, fala mais forte, é que eu escuto. Gostei, diabo, é isso mesmo. É ele, vozão forte, é isso mesmo. Era o capeta que estava lá na porta. Jesus chega e abre a porta e diz: pois não, ai, Senhor, o que é isso? O que é isso, Senhor? O Senhor está aqui? Pois é, eu estou aqui. Eu estou aqui sim. Senhor, mas eu quero entrar. Aqui não, nessa casa você não entra mais. Nessa casa você não entra mais. Não, Senhor, mas deixa eu dar uma entradinha só na sala aí, ver como é que está a conversa. Aqui nessa sala não. Aqui nessa sala quem domina sou eu. Aqui nessa sala quem domina sou eu. Senhor, eu tinha um negócio lá no quarto, no passado. Eu dei saudade daquele negócio. O Senhor dá licença, eu vou entrar. Não, você está enganado. Porque aquilo que você deixou lá no quarto, eu arranquei e joguei no fundo do mar, para você nunca mais ver. E naquele quarto lá, nunca mais você vai entrar. Não, Senhor, então faz o seguinte: deixa eu dar uma entradinha na geladeira, que tinha uns negócios que ficavam guardados lá dentro, e final de semana nós tomávamos goró aí. Deixa eu dar uma entradinha na geladeira. Jesus: não, tudo que você deixou lá, eu já peguei tudo, arrebentei tudo e joguei lá no fundo do mar. Naquela geladeira só tem bênção, só tem prosperidade, só tem bênção ali. Lá você não entra mais. Senhor, deixa eu entrar no banheiro, porque lá no banheiro tinha umas revistas lá, bonita, ajeitada, que eu deixava lá, e junto com esse camarada aí, a gente olhava aquela revista lá no banheiro. Senhor, deixa eu entrar lá. Não, lá também você não vai entrar, porque as revistas que você colocou lá, eu queimei tudo pelo fogo do meu poder. Eu destruí tudo, e naquele banheiro é só bênção. E nessa casa eu vou dizer mais: nunca mais você vai entrar, porque agora quem comanda este lar, quem comanda esta vida, sou eu. E a partir de hoje, toda vez que você tentar forçar essa porta, você pode ter certeza, não vai ser o meu filho, não vai ser o meu servo, não vai ser o meu amigo quem vai atender. Quem vai te atender sou eu. E é melhor você sumir daqui. É melhor você sumir daqui, porque senão você vai se arrepender. É isso que acontece. É isso que acontece quando a pessoa deixa Jesus entrar na sua vida. Quando deixa Jesus entrar no seu coração. Quando deixa Jesus entrar na sua casa. Jesus toma conta. Assim como o diabo na casa dessa pessoa da ilustração, ele minou todos os cantos da casa, marcou território dentro daquela casa. Quando Jesus entra na tua vida, quando Jesus entra na tua casa, ele também demarca o território. Sabe de que maneira? Através do seu sangue, através da unção, através do teu poder. E quando o diabo passa lá e diz: nesta casa eu não tenho poder e nem domínio mais. Diga comigo: esta unção está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Quando Jesus entra na casa, ele pede licença e entra. 3 coisas acontecem. Primeiro, libertação. Diga comigo: libertação. Vamos lá, só os libertação. Só as mulheres, vamos ver as vozes femininas, quer ver que bonito, ó. Que coisa linda. Quer ver as vozes masculinas agora? O tenor de Deus, quer ver? O Júbio fez até impostação de voz, olha. Brincadeira. Quando Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa, João 8,32 acontece. João 8,32 acontece. O que está escrito em João 8,32? Vamos lá, mais forte esse negócio aí, vamos lá. Quando você deixa a verdade entrar na sua casa, você vai conhecer a verdade. Aonde a verdade chega, a mentira tem que ir embora. Quem é a verdade? Quem é a mentira?
Quando Jesus entra na sua vida, o diabo é obrigado a ir embora. Você não entendeu? Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na sua casa, o diabo é expulso de lá. É expulso de lá. 2 Samuel capítulo 22, versículo de número 2, assim: o Senhor é meu rochedo. Quem sabe na sua Bíblia está escrito rocha. E o meu lugar forte e o meu libertador. Diga comigo: o Senhor é minha rocha e meu libertador. Vamos lá: o Senhor é minha rocha e o meu libertador. Aonde ele chega, o diabo tem que fugir, ele tem que correr. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, ó, quando Jesus entra na vida do ser humano, o diabo vai embora, tem que ir embora. Fala para ele. Em nome de Jesus. Segundo, aonde Jesus entra, aonde ele entra, entra o perdão. Aonde Jesus entra, ele entrou na sua vida, entra com ele o perdão. Ele entrou na sua casa, entra com ele o perdão. Então diga comigo: Senhor Jesus, continua na minha vida. Vamos lá mais forte: Senhor Jesus, continua na minha vida, continua na minha casa. O que você acabou de falar para o diabo? O que você acabou de falar? Você acabou de falar: diabo, Jesus já entrou na minha casa e já entrou na minha vida. Quando Jesus entra, o perdão acontece. Diga comigo: quando Jesus entra, o perdão acontece. Olha só, Mateus 9, 6b. Mateus capítulo 9, versículo 6, a parte B do versículo, diz assim: o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecados. Diga comigo: meu Jesus tem poder, tem a autoridade para perdoar pecados. Ao dedão: diabo! Jesus já me perdoou. Às vezes a pessoa sofre por causa disso, porque ela acha que não foi perdoada, e ela precisa do perdão. Então, olha só, Jesus já te perdoou, meu irmão. Jesus já te perdoou, minha irmã, em nome do Senhor. Ainda que o inimigo queira te acusar, ainda que ele queira te apontar com o dedão sujo na tua cara: você é um pecador, olha aqui, você está pecando, continua pecando. Não, Satanás, para trás de mim, capitão, para trás de mim, porque Jesus entrou na minha vida, liberou o perdão, e aquilo que você lançou já saiu. Jesus entrou na minha casa, trouxe o perdão para dentro da minha casa, e aquilo que você plantou teve que sair. Teve que sair. E a partir daí, o Senhor ministra sobre você e sobre a sua casa uma unção, cujo inimigo depois não vai ter como entrar, ficará blindado em nome de Jesus. Diga comigo: esta unção está sobre a minha vida. Então faz assim, ó. Cima do coração, vamos lá. Quem tem coração? Amém? Você lembra do coração mesmo? À esquerda. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai, cuidado, pelo amor de Deus, com o brinco da irmã que está do seu lado aí, viu? Cuidado com o óculos do irmão aí, pelo amor de Deus. Certo? Então você vai fazer assim, ó.
Glória a Deus. Terceiro e último para encerrar. Aonde Jesus entra, acontece nova vida. Olha aqui, ó. Olha a resposta disso. Há mais de 30 anos atrás, Jesus entrou na minha vida. Eu era pai de santo, Jesus me tirou das trevas. Eu era violento, Jesus transformou a minha vida. Eu não sei se eu tinha estupim curto, nem estupim não tinha. A pastora disse que nem estupim tinha. Com ela não, mas com lá fora. Eu gostava muito, Júlio, de jogar futebol. Sabe para quê? Você vai ganhar um aleluia se você adivinhar por que eu gostava de jogar bola. Aí, olha lá, tá vendo? Aleluia! Eu falei que ia dar um aleluia para você. Pois é, eu gostava de jogar bola só para dar pancada. E às vezes a minha mãe tinha que entrar, a minha saudosa mãe tinha que entrar lá no campo para poder apartar confusão, apartar a briga. O negócio era feio mesmo. O negócio era feio. Mas acontece que a igreja do Evangelho Quadrangular orou por mim 20 anos. Meu pai e minha mãe orando por mim 20 anos junto com a igreja. Depois a pastora vai e ora por mim. 30 dias só, já foi bom. Maravilha. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração dos meus pais. Deus ouviu a oração da sua serva. E não teve jeito. Um dia o Senhor me levou na casa dele. Ele me levou, não fui não. Ele que me levou. E quando eu cheguei lá, ele apontou o dedo para mim e disse: a partir de hoje, a sua vida vai ser mudada. E disse: Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida, Senhor. Ele entrou e transformou por total para a glória e para a honra do Senhor. Sabe por quê? Porque aonde ele chega, nova vida acontece. Diga comigo, onde Jesus chega, nova vida acontece. Segundo Coríntios, não Coríntias, em inglês é Coríntios, não posso fazer nada. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz a palavra de alguém? De Deus, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que mais? As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram, já ficaram todas para trás. Isto significa que quando Jesus entra, é nova vida a partir dali. Diga comigo, esta unção está sobre a minha vida. Tudo será novo. Onde Jesus entra, tudo se torna novo. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Olha só. Eis que faço nova todas as coisas. Diga comigo, Jesus tem o poder de renovar, de transformar. E esta unção está sobre a minha vida. Pega forte, esta unção está sobre a minha vida. Ficando de pé, todo mundo junto e cantando, entra na minha casa. Vamos lá, pega forte. Fica de pé e canta forte lá, vamos lá. Quem que vai puxar aí? Vamos lá, Salomão. Vamos lá. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a... Vai, canta forte aí, vamos ver. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Só os varões valorosos, vamos lá. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos lá, as rosas do jardim de Deus. Vamos lá. Entra na minha casa. Entra
Quer um milagre de Deus então na sua vida? Levanta as tuas mãos e começa a dar glória. Quer milagre de Deus na sua vida? Levanta as mãos e começa a dar glória. Quer milagre de Deus na sua casa, na sua família? Então ergue a sua mão e começa a dar glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Quer milagre de Deus na sua vida profissional, da glória. Quer milagre de Deus na sua vida particular, na sua vida ministerial, da glória. Quer milagre de Deus na sua vida familiar, da glória.